concurseiros de todo o Brasil, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Aprovação com Sabedoria. Esta é a nossa aula de número 7, é a última aula da nossa série aí para esse concurso. Eu espero que vocês tenham aproveitado as aulas que já foram gravadas e que aproveitem o máximo essa videoaula, porque ela vai ajudar muito na prova de vocês. Então, sem mais enrolação, vamos para a nossa videoaula. Educação inclusiva, educação como prática de liberdade. Nosso querido Paulo Freire. É isso aí, pessoal. Vou aparecer aqui. Já vai eu aqui agora no cantinho. Ok. Então, pessoal, para iniciar aqui, esse tópico, Educação como Prática da Liberdade, é uma das obras, né? Pelo que eu entendi, é um livro do escritor Paulo Freire, e que nesse livro ele fala sobre esse assunto, né? Da educação como forma de libertar o estudante das amarras, né? Da não educação, vamos dizer assim. Então, nela, o autor propõe uma educação que não apenas transmita o conhecimento, mas que liberta, conscientiza e transforma o indivíduo na sociedade. E eu trouxe para vocês os 5 tópicos desta obra, que eu acho que é de fundamental importância para a prova. E compreender essas temáticas vai ajudar a acertar qualquer questão que aparecer que seja relativa ao tema, a este tema de Paulo Freire. Então, o primeiro tópico que ele relata é educação dialógica. Então, em todos os outros nossos vídeos, eu sempre bato na tecla que eu estudo e apresento essas videoaulas na visão de concurseiro. Nós não estamos aqui como estudiosos da obra de Paulo Freire, mas sim aprendendo o suficiente para acertar questões de concurso. E eu falo sempre que observar o significado das palavras ajuda a resolver muitas questões. Então, educação dialógica. A palavra dialógica remete a diálogo, a dialogar. E dialogar, como vocês estão vendo aí na figurinha aí, é conversar, é troca de informações. Então, Paulo Freire, ele defende que o processo educativo deve ser baseado no diálogo entre o educador e o educando, onde ambos aprendem e ensinam. Então, sai daquele paradigma onde só o professor é que sabe tudo, só é o professor que dita e o aluno só escuta e balança a cabeça que sim, ou que não, concordando com o professor. Na ideia de Paulo Freire, tem que ter uma troca mútua de conhecimentos nesse desenvolvimento educacional. E eu estou trazendo para vocês aqui, como concurseiro, as ideias da LDB, que é a Lei de Diretrizes e Bases, que reforçam essa ideia de Paulo Freire. Então, lá num dos tópicos lá da LDB, que é o artigo 3º, inciso 3, fala do pluralismo de ideias e concepções pedagógicas, que é a educação deve respeitar diferentes abordagens pedagógicas, permitindo que os alunos desenvolvam autonomia intelectual e pensamento crítico. Então, é exatamente isso que Paulo Freire diz. Ele fala que tem que ter um diálogo entre professor e aluno, e que, através desse diálogo, vai ajudar ao aluno a ele conseguir aprender e enxergar as informações de uma forma crítica, na forma que ele vai, transformar o seu conhecimento e defender as suas ideias, com o apoio do professor, e, consequentemente, o professor também vai aprender com esse aluno através dos seus conhecimentos regionais, de sociedade, aquilo que ele traz para dentro da sala de aula. Por isso, essa é a educação dialógica. O outro tópico que ele retrata é a conscientização. Eu trouxe a imagem para vocês aí de um cérebro, vamos dizer assim. Então, a palavra conscientização remete a essa ideia de compreensão. A partir do momento que você consegue dialogar, que você consegue ter suas visões críticas a respeito de determinado assunto, você vai formularizar um processo de consciência, de aprendizado daquele assunto. Então, a educação deve levar o indivíduo a compreender criticamente sua realidade, promovendo a autonomia e a capacidade de intervir no mundo. Então, ele para de ser aquele agente que só recebe e passa a interagir com o mundo, onde ele, como se complementasse uma lacuna, uma troca de informações. E lá na LDB, no artigo 3º também, inciso 2º agora, qual é o tópico lá? Liberdade de aprender e ensinar. Então, esse diálogo, essa ideia de liberdade, de aprender e ensinar, tanto o professor ensina quanto ele aprende, tanto o aluno ensina quanto ele aprende, ele assegura a liberdade de aprender, ensinar e pesquisar, divulgar cultura, pensamento e saber, promovendo uma educação crítica e reflexiva. Então, essa troca de informação faz com que se crie uma conscientização em ambos os atores no aprendizado que está sendo ensinado, que está sendo conversado, né? Cria-se uma conscientização do mundo real ali, da sociedade. Outro tópico é o respeito à cultura popular. Então, quando a gente lê respeito à cultura popular, tem a imagenzinha aí, já mostra que, quando eu disse anteriormente, a troca de informações, cada qual vai trazer a sua realidade, a cultura do seu ambiente, onde ele vive, lá na sua casa, lá na sua comunidade, e todos vão trazer realidades diferentes. Então é preciso que haja esse respeito em prol da cultura do próximo, da cultura popular, e que haja uma interação e um aproveitamento do que couber em cada cultura. Então esse respeito mútuo, com essa absorção de conhecimento, vai ajudar a que haja uma educação prática de liberdade. Essa inclusão da informação, esse respeito com o próximo, propicia que haja uma convivência em sociedade. Olha o que diz, o ponto de partida da alfabetização deve ser o vocabulário e a experiência de vida dos alunos, valorizando o saber popular. E lá na LDB eu separei 2 tópicos. Respeito à liberdade e apreço à tolerância. Está no artigo 3º também, inciso 4. A LDB reforça a importância de uma liberdade baseada no respeito às diferenças e a valorização da diversidade. É isso aí, né? Consideração da diversidade étnico-racial. Artigo 3º, inciso 12. Então, essa diversidade étnico-racial, essa diferença de raças, né, de etnias, ela precisa ser respeitada, né? Eu tenho a minha raça, o meu colega tem a raça dele, tem a etnia dele, e a gente não precisa brigar por causa disso. A gente tem que um respeitar o outro e comungar e me fala assim, haver essa troca de informações. Por isso esse desenho aí do pessoal conversando, tipo assim, a minha família é assim, a minha comunidade é assim, e poder aproveitar o que há de melhor em cada cultura. Crítica à educação bancária. Eu coloquei um sublinhado em bancária e a imagem do porquinho, que é para facilitar. A gente, como concurseiro, a gente procura imagens para que na hora que chegar o tópico na prova, essa imagem vem ao nosso cérebro e ela vai facilitar para que a gente lembre do tópico. Então, quando o Paulo Freire fala aqui uma crítica à educação bancária, ele não está falando do banco propriamente dito, o banco físico, ali onde guarda dinheiro, onde você põe suas riquezas. Ele está remetendo ao sinônimo, que eu sempre falo em todas as aulas. O sinônimo, ele vai trazer a ideia da palavra principal. Então, quando ele fala bancária, ele quer remeter a palavra deposita, depositar. Então, quando ele fala, ele rejeita o modelo tradicional em que o professor deposita, tá vendo? Deposita de depositar bancária, conhecimento nos alunos, propondo educação ativa e participativa. Então, ele quer dizer o seguinte, que tem que fugir desse modelo onde só o professor é que deposita a informação,
e que onde só o professor é que sabe, né? A nossa primeiro tópico lá que nós falamos no início, né? Foi o dialógica, que é o diálogo, a troca de informações. Então, quando ele fala essa educação, essa crítica à educação bancária, essa crítica a essa educação onde só o professor é que fala, só ele que está certo, e não dá abertura para que o aluno também, fala assim, distribua o seu conhecimento, multiplique o seu conhecimento, mostre sua sabedoria, e isso vai facilitar que ambos um aprendam com o outro. Qual é a ideia? Onde a LDB traz essa ideia? A liberdade de aprender e ensinar. Então, essa troca, eu ensino, mas ao mesmo tempo também eu dou liberdade para que o aluno possa me ensinar no que ele souber. Às vezes ele vai saber coisas que eu não sei. Essa é a nossa realidade. A LDB segura a liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento e o saber, promovendo a educação crítica e reflexiva. Outro tópico aqui do artigo 3º, inciso 3, não, pluralismo de ideias e concepções pedagógicas. Então, esse pluralismo, da ideia de plural, né, pessoal? Então, não é só um ser único que ensina. Essa ideia de pluralidade, onde mais de um tem essa interação. Então, essa pluralidade traz essa ideia que é mais de um. Ou seja, o professor tanto pode ensinar quando ele pode aprender também. O aluno tanto pode aprender quando ele também pode ensinar coisas que talvez o professor não saiba. Eu topo aqui educação como ato político. Ensinar é um ato político. Então, Paulo Freire diz que ensinar é um ato político. E a educação deve estar voltada para a construção de uma sociedade mais justa e democrática. Então, quando vocês virem na prova falar sobre sociedade, sobre justiça, sobre democracia, está remetendo a ideia de Paulo Freire dessa educação como ato político. Porque o político, ele não diz está voltado para a defesa do bem comum, ou defesa da sociedade. Então, esse político que é essa ideia de sociedade mesmo. E tem que ter essa educação como ato político, né? Pelos 3 tópicos, ó. Liberdade de aprender e ensinar, tá vendo? Troca de informações. Pluralismo de ideias e concepções pedagógicas, né? Onde eu falei que é mais de um. Ao mesmo tempo que eu ensino, eu posso aprender com o próximo. O aluno tanto pode aprender quanto pode ensinar. Eu respeito a liberdade e eu apreço a tolerância. Aqui está o Pix, para aquele que quiser colaborar com alguma quantia. Esse é o canal Aprovação Sabedoria. Está aqui o slogan do nosso canal do YouTube, @FABioFSP. E aqui está um QR Code aqui, se a pessoa, se vocês quiserem acionar o celular aí, ler o QR Code, vai direto para o canal. Então, pessoal, não esqueçam de se inscreverem no canal, de clicar no sininho e deixar os comentários de vocês, pessoal. Graças a Deus, tem muitas pessoas assistindo essas videoaulas. Eu acredito que estejam gostando, já estou aí com 84 inscritos. Graças a Deus, eu espero que isso triplique, quadruplique, né? E eu gostaria que vocês deixassem os comentários de vocês. Vocês estão gostando da videoaula, o que acham que pode melhorar. Mas, igual eu falei, a nossa videoaula é um pouco diferente, porque a nossa videoaula é com uma visão de concurseiro, né? O objetivo aqui é acertar questões. E falando em questões, vamos direto aqui para nossas 10 questões, como de costume. Hora de praticar. O sloganzinho aqui da aula 6, na realidade, aula 7. Agora sim, educação inclusiva, educação como prática de liberdade. Então, aula número 7, questão número 1. Eu desenho de Paulo Freire, educação como prática da liberdade. Instituto Consulplan. Então, questão número 1. Segundo Paulo Freire, de acordo com ele, a educação deve ser uma prática de liberdade. A educação deve ser uma prática de liberdade. Qual princípio da LDB está alinhado com essa ideia? Deixa eu pegar a canetinha aqui. Prática da liberdade. Então, a letra que trouxer essa ideia será a nossa resposta. Perdão aí, pessoal. Me dá uma aqui para hidratar. Então, vamos lá. Exclusão de alunos. Tá vendo? Como é que eu falo em liberdade? E a questão já começa com a palavra excluir. Então, a gente tem sim que excluir essa letra. Então, já tem 75% de chance de acerto. Então, ideia de prática de liberdade. Respeito à liberdade, e apreço à tolerância. Olha que frase bonita. Não arranhou, né, pessoal? Não arranhou. Então, tudo indica que essa é a nossa resposta. Vamos ver a próxima. Ensino exclusivamente tradicional. Lá ele não fala no tópico lá que quebrar o tradicional, onde que só o professor é que educa, né? Então, segundo Paulo Freire, não tem esse negócio do tradicional. Tem que tirar essas amarras. Separação dos alunos em turmas especiais. Isso aqui, todas as nossas videoaulas aparece algo parecido, não tem nada a ver, né, pessoal? E aí, o que vocês acham? Vamos ver? Olha lá. Respeito à liberdade. Prática de liberdade. Né? Respeito à liberdade e apreço à tolerância. Está lá no artigo 3º, inciso 4 da LDB. A educação deve promover a liberdade e respeito às diferenças. Questão de número 2. Paulo Freire, ele critica a educação bancária. Lembra, pessoal, que eu falei? Bancária, depósito, onde o professor deposita o conhecimento dos alunos. Né? Qual alternativa reflete a proposta freiriana de educação dialógica? Ele falou da educação bancária, a questão do depósito, do conhecimento, só que depois ele perguntou sobre a educação dialógica. Lembra que eu falei? Dialógica, lembra de diálogo. Vamos ver qual que traz essa ideia de diálogo, troca de informações. O professor é o único responsável pelo aprendizado. O único, também não, isso aqui é casquinha de banana. O professor deve evitar qualquer interação. Evitar interação? Você tem que ter um diálogo. Como é que eu vou evitar interação se eu preciso dialogar, conversar? Então nós já estamos com 50% de chance aqui. Então, o ensino deve ser baseado em memorização e repetição. Isso não traz a ideia de diálogo, né? Memorizar, a pessoa parece mais um estudo, né? Então, tipo assim, eu memorizo uma coisa, mais uma coisa individual. O diálogo traz a ideia de mais de uma conversa. O aluno é protagonista, e ele participa ativamente da construção. O professor está ali ajudando a construir o conhecimento, mas não só o professor, o aluno participa ativamente. Então, essa participação ativa, se eu estou participando de algo, significa que é mais de um. Então, traz essa ideia, esse sinônimo. Então, presta atenção, pessoal. A questão, ela embasou inicialmente sobre o tópico de Paulo Freire, da educação bancária. Só que, ao final, ele perguntou sobre o tópico da educação dialógica. Então, tem que tomar muito cuidado, porque a questão, ela vai, às vezes, te jogar para um lado e te perguntar outra coisa. Então, a atenção é fundamental, pessoal. Vamos ver? Vai lá. O aluno é protagonista e participa ativamente. Artigo 3º, inciso 3, ó. O que é participar ativamente? É um pluralismo de ideias. Se há um pluralismo de ideias, significa que tem ideias sendo confrontadas. E esse confrontamento de ideias, traz essa ideia de participação. Concepções pedagógicas traz a ideia da construção do conhecimento, do aprendizado. E aí, pessoal, estão gostando? Comentem, deixem os comentários de vocês. Questão número 3. A LDB, estabelece que a educação deve preparar os alunos para o exercício da cidadania. Ponto. Outra coisa, pessoal, toda vez que vocês lerem um tópico da questão, observem onde acaba aquela ideia. E isso é no ponto. Então, aqui tem uma ideia. Na pergunta em si vai ter outra ideia. Possa ser que seja da ideia anterior, mas vai trazer outra ideia. Então, bora ver. Qual conceito de Paulo Freire está relacionado a esse princípio? Então, qual princípio?
A LDB estabelece que a educação deve preparar os alunos. Então, preparar os alunos é o conceito. Através de quê? Ó, de exercícios para a cidadania. Então, vamos ver qual das letras vai trazer essa ideia de construção da cidadania. Educação bancária. Essa educação bancária reporta que o professor é contrário ao depósito de informação somente pelo professor. Então, não traz essa ideia de cidadania. A educação para a transformação social. Olha, social, sociedade moral onde? Na cidade, cidadania. Ó, ensino tradicional. Essa, letra C e a letra A, é praticamente a mesma coisa, porque o ensino tradicional era aquele onde o professor só falava e o aluno só escutava. Separação entre teoria e prática. Não, acho que a teoria vem e a prática logo em seguida é o que vai fazer com que a teoria se enraize, né? Na realidade, a gente só aprende mesmo na prática, né? Então, provavelmente, essa aqui também não é. Então, a que traz a ideia de cidadania é essa que fala de social. É assim que a gente faz questão na visão de concurseiro. E geralmente é assim, a questão fala uma coisa e a resposta vai ser um sinônimo. Vamos ver qual é a resposta? E aí, vocês concordam, pessoal, que é a letra B? Bora lá? Olha lá. Certa resposta. Então, o artigo 2º da LDB, a educação deve preparar os alunos para o exercício da cidadania. Questão número 4. Qual é o papel do professor na perspectiva de Paulo Freire e da LDB? Então, nossa, aqui a questão é, qual é o papel do professor? O professor vai só ensinar? Ele vai ser lá a questão lá do bancário? Ele vai só ensinar? Ele não vai ter um diálogo, não? Não vai ter uma participação ativa? Ou pelo contrário, ele vai permitir com que o aluno participe de forma ativa e que haja uma troca de informações. Então, a LDB defende que há uma troca de informações. Paulo Freire também defende uma participação ativa. Então, aquela letra que trouxe essa ideia é a nossa resposta. Então, o papel do professor é ser um transmissor de conteúdos prontos e acabados? Não, né, pessoal? Está em construção. O papel do professor é garantir que os alunos memorizem o conteúdo sem questionamento. Ó, casca de banana. Então, nós já estamos aqui com 50% de chance de acerto. E a gente sempre faz a pergunta e vai para a resposta. Se não arranhar, provavelmente será aquela. Ó, o papel do professor é de ser um mediador que promove o diálogo, educação dialógica, lembra? E a construção coletiva do conhecimento, né? Não é o professor não vai ser esse que vai dialogar e ser um interlocutor nessa construção coletiva. Coletiva quer dizer que todos estão participando, né? Então, tudo indica que essa é a nossa resposta. Vamos ver a letra D? O papel do professor é substituir o protagonismo? Aí não, né? Substituir não. Ele tem que incentivar o protagonismo do aluno. Ele tem que encorajar o aluno a participar, até mesmo para que ele possa desenvolver a sua forma crítica de enxergar o mundo. Então, nossa resposta só pode ser a letra C, né, pessoal? E aí, vocês concordam? Vamos ver? Vai lá. Artigo 3º e 2º, liberdade de aprender e ensinar. É isso mesmo, pessoal, simples assim. Esses artigos são os que vão trazer as ideias de Paulo Freire. E o tópico 12 lá do edital é esse, educação como prática da liberdade. Então o edital está remetendo as ideias de Paulo Freire, ao livro de Paulo Freire. Paulo Freire defende que o ensino deve estar conectado à realidade dos alunos. Realidade dos alunos. Então, quando eu penso aqui em realidade dos alunos, a gente imagina na vida social deles, né? O artigo da LDB reforça essa ideia. Então, aquele artigo que reforçar o respeito, o não preconceito, a troca de informações, essa vai ser a resposta. Então, bora ver. O artigo da LDB reforça essa ideia de que o ensino deve estar conectado à realidade dos alunos. A educação deve estar vinculada às práticas sociais e ao mundo do trabalho. Pessoal, não arranhou não. Né? Realidade dos alunos, a vida social deles. É o mundo do trabalho. Vamos ver se as outras arranham. A educação deve ser exclusivamente teórica. Tem que ter prática também, né, pessoal? A educação especial deve ser separada da educação regular. Pelo contrário, né? A LDB defende uma educação inclusiva, que todos devem estudar no mesmo ambiente, preferencialmente na educação regular. A avaliação deve ser padronizada, não deve ser proporcional ou específica para cada realidade do aluno. Ela é padrão, todos têm que ser igual? Não, né, pessoal? A nossa resposta só pode ser a nossa letra A. Vamos verificar? Sinônimos, né, pessoal? Acaba ficando fácil. Artigo 1º, inciso 2º. A educação deve estar conectada à realidade dos alunos. Né? Eu não posso mencionar uma matéria que o aluno não compreenda. Né? Tem que estar conectada à realidade dos alunos. Questão número 6. A autonomia do educando. Quando eu penso em autonomia, eu penso em poder de decisão. É um princípio fundamental, fala Paulo Freire. Ou seja, ele poder criticar, ele poder dialogar, ele tem que ter essa autonomia. Não pode ser tirado dele isso. Qual artigo da LDB está relacionado a essa ideia? Então, a nossa ideia é a autonomia, poder participar. A liberdade de aprender, de ensinar, de pesquisar e divulgar a cultura. Eu acho que arranhou não. Exclusão de alunos. Casca de banana, né, pessoal? Separação dos alunos. Qual a diferença de exclusão para separação? A gente está excluindo alunos com dificuldade de aprendizagem. O aluno com dificuldade de aprendizagem não é o mesmo aluno com especialidades? Avaliação exclusivamente escrita, ou seja, padronizada. Não, né, pessoal? Então, a única que não arranhou é a letra A. Terceiro e segundo, novamente. Promove a autonomia do educando, a liberdade de aprender, de ensinar. Se eu tenho liberdade de aprender, se eu tenho liberdade de ensinar, se eu tenho liberdade de pesquisar e divulgar, me garantir essa autonomia, né? Questão número 7. Paulo Freire defende que a educação deve ser democrática. Então, democrática. Participativa. Então, eu tenho que ter a liberdade de poder me expressar. E tenho que ter também a liberdade de poder participar. Então, o mundo ideológico, ele tem que ser respeitado. E essa liberdade tem que me ser garantida. Isso traz a ideia de democracia, eu poder participar. Então, Paulo Freire defendia que a educação deve ser democrática. Todos devem ter direito à educação. Todos devem ter a oportunidade de participar. Qual o princípio da LDB está alinhado com essa visão? Qual a visão? De democracia e de participação. Exclusão de metodologias inovadoras. Aí não, né, pessoal? Ensino exclusivamente tradicional. Então, isso aqui não traz ideia de democrático, não. Porque quando eu falo tradicional, é aquele ensino fechado. E democracia dá ideia de abertura. E como que vai ser participativa se só vai ser aquele tradicional? Separação entre alunos com e sem dificuldade de aprendizagem. Eu vou separar os alunos? Não, né, pessoal? A ideia é educação inclusiva. Tem que incluir, não é separar. Não, essa não é. Então, só sobra por exclusão. Ó, uma gestão democrática do ensino. Ó, democrática. Né? Então, acaba ficando fácil. Artigo 3º, inciso 8º, ó. A educação deve ser democrática e participativa. Tá lá no artigo, pessoal, ó. Democrática
e participativa. Mas igual eu falei com vocês, gestão democrática do ensino, eles não vão colocar exatamente lá a letra da lei. Pode ser que pode, mas a Consulplan ela gosta de colocar sinônimos. Questão número 8. E não só a Consulplan, a maioria, se olhar, a maioria dos concursos é assim. A LDB prevê o pluralismo plural da ideia de mais de um, de ideias. Ideias está no plural, tá vendo? Então significa que são ideias diferenciadas. Cada qual tem sua ideia e deve ter seu respeito e concepções pedagógicas. Né? O LDB prevê isso. Como essa diretriz se relaciona com as ideias de Paulo Freire? Então, Paulo Freire defende que deve ter a troca de informações, né? Então, é assim que traz essa ideia. Diálogo, isso, a palavra que eu estava procurando é essa, né? É educação dialógica. Então, essa educação dialógica é o que Paulo Freire defende. É o diálogo, a troca de informações, né? E a gente vai procurar essa ideia de educação dialógica nas questões e nós vamos descobrir qual é a resposta. Paulo Freire defende que apenas uma metodologia, casca de banana, né, pessoal? Paulo Freire valoriza a diversidade de abordagens pedagógicas e, ó, o diálogo, educação dialógica. Paulo Freire rejeita a inclusão. Ai, não, né? Paulo Freire, aí, pelo amor de Deus, ele é o patrono da educação. Paulo Freire prioriza a memorização. Não. Então, só sobra pra gente o quê? A letra B, né, pessoal? E aí, vocês concordam? Estão gostando da videoaula? E assim, pessoal, se vocês pegarem a ideia da informação e levar pra prova, e for de forma racional, consegue se entender a questão, se entender o que o examinador escreveu ali, tá pedindo, não fica complicado. E até o bom senso responde. Tinha que ser pluralismo de ideias. Questão número 9. Paulo Freire afirma que a educação deve promover a transformação social. Transformação, ó, social. Falou de social, remete à democracia, remete ao respeito, às diferenças, à defesa contra o preconceito. O artigo da LDB reforça essa ideia de transformação social. Né? Ó, a educação especial deve ser separada. Não, isso não traz ideia de transformação social. A educação deve ser exclusivamente técnica. Tá vendo? Casquinhas de banana. Todas essas questões que tenta generalizar, geralmente elas estão erradas. Vamos ver essa letra C aqui. A educação deve contribuir, ela deve ajudar para a construção de uma sociedade, sinônimo de social, justa e igualitária. Todos somos iguais perante a lei. Então essa não é, né, pessoal? Então esse artigo da LDB remete a esse tópico aqui, que deve promover a transformação social. Vamos ver a letra D. A avaliação deve ser padronizada? Não, deve ser adaptativa, né? Então, só pode ser nossa letra C. E aí, pessoal, o que vocês acham? Concordam? Deixem nos comentários se está gostando da videoaula, multipliquem com os amigos de vocês. Não esqueçam de se inscreverem no canal, não assistam a videoaula, não se inscrevam. Multipliquem com os amigos, cliquem no sininho para que o YouTube entenda que essa aula é relevante. E clique no gostei. Esse é o canal Aprovação com Sabedoria. Vamos para a nossa questão número 10? Vai lá. Artigo 4º, inciso 3º. Educação vinculada, ou seja, educação junto à transformação social. Vai aqui, ó, no artigo está lá, transformação social. Mas na questão está escrito construção de uma sociedade. Tá vendo? Construção de uma sociedade traz essa ideia de transformação social. Qual o princípio da LDB está relacionado à valorização da experiência extraescolar, definida por Paulo Freire. Então, quando eu falo experiência extraescolar, está remetendo à ideia de que o conhecimento, essa experiência, esse aprendizado, não está exclusivamente dentro da escola. São aquelas experiências, as convivências, os aprendizados fora da escola. Até mesmo as culturas, os aprendizados, as crenças que nós trazemos da nossa casa para dentro do ambiente escolar. Isso traz a ideia de experiência extraescolar. E julgando, olhando a palavra propriamente dita, ó, extraescolar, ou seja, experiência fora da escola. Então, aquela letra que trouxe essa ideia de uma experiência que veio fora da escola, vai ser a resposta. Exclusão de alunos com dificuldades. Isso aqui não traz a ideia de experiência extraescolar. Valorização do conhecimento adquirido, ó, fora da escola. Extraescolar. Extra. Fora. Extraescolar. Né? Tá chamando a nossa resposta, né, pessoal? Vamos ver. Avaliação exclusivamente escrita? Não, tá limitando, né? Generalizando. Ensino exclusivamente tradicional? Não, né? Aí tá fora, tá dentro daquele tópico da educação bancária, mas lá fala que Paulo Freire é contra essa educação bancária, essa educação engessada. Então, pessoal, a resposta só pode ser, não sei se vocês concordam, a nossa letra B, né? Vamos ver? Vai lá. Em terceiro, inciso 10º. Reconhece e valoriza a experiência extraescolar. Ou seja, extraescolar, fora da escola. Chegou o pessoal aqui, o nosso momento das questões específicas da Consulplan. Como padrão, 2 questões, e vamos ver se o nosso aprendizado, a nossa videoaula, é capaz de responder a questão da banca Consulplan. Lembra que eu falei? Ler a questão, entender o que o examinador quer e usar também raciocínio lógico. Dentre as assertivas correntes teóricas, dentre as diversas correntes teóricas, destacam-se a abordagem como construtivismo, pedagogia crítica e a teoria da aprendizagem significativa. Okay? A compreensão dessas teorias é crucial para desenvolver uma abordagem pedagógica eficaz e promover ambientes de aprendizagem significativos. Okay? Considerando os estudos referentes às teorias educacionais, analise a afirmativa seguinte. Assertivar. Pedagogia crítica, fundamentada nas ideias de Paulo Freire, olha aí, destaca a importância da conscientização e transformação social. Pode fazer uma questão por isso. Por meio da educação, promovendo a superação das desigualdades e participação ativa, pluralidade de ideias, dos alunos na construção do conhecimento. Nós vimos isso, né, pessoal? Então, se a gente viu isso, a gente sabe que essa assertiva está certa. Então, assertivar é falso. Então, essa aqui a gente elimina. Ambas as assertivas são falsas. Só pra vocês verem. Só lendo a primeira, a gente elimina 2. Já temos 50% de chance de acerto. Agora, vamos ver o que diz o próximo tópico. Na pedagogia crítica, olha aqui. O diálogo é considerado uma ferramenta essencial para a construção. Ó, educação dialógica. É considerado uma ferramenta essencial para a construção do conhecimento. O diálogo é essencial para a construção? Sim. Significativo. Permitindo que os alunos e professores, ó, diálogo, mais de um. Permitindo que os alunos e professores expressem suas experiências, tanto intraescolar como extraescolar, né, pessoal? Desafie as ideias. Então, a ideia crítica que falou aqui, ó. Pedagogia crítica, ó. Quando fala pedagogia crítica aqui, tá falando desse aqui, ó, o sinônimo. Desafio as ideias.
pré-estabelecidas e trabalhem juntos na busca por uma compreensão mais profunda da realidade social. Uma compreensão da realidade social. Então, se eu dialogo, se eu converso, realmente eu não consigo compreender melhor. E a aprendizagem significativa, a compreensão dessa teoria social para desenvolver a abordagem. Então, é correto afirmar o que se afirma aí. A R, essa razão aqui, é uma explicação incorreta? Não arranhou, né, pessoal? Não arranhou, não. É uma explicação correta. Então, sobra aí só a letra D, né? Ambas assertivas, A e E, são verdadeiras. E a razão é uma explicação correta e não incorreta. Assertiva A. Educação dialógica. Lembra? Então, vamos ver se a gente acertou. E aí, vocês concordam, pessoal? Olha lá. Ano 2024, Banca Consulplan. Prefeitura Municipal de Iúna, Espírito Santo. Cargo professor de educação básica. Vamos ver se a gente acertou? Olha lá. Olha os embasamentos aqui, ó. Liberdade de aprender e ensinar. Diálogo, né? E pluralismo de ideias. Lembra quem falou isso aí? Pluralismo de ideias. No livro Educação como Prática da Liberdade. Lembra que eu falei no início da aula? Esse tópico lá do edital trata sobre esse livro de Paulo Freire? Ele foi escrito em 1982. Um autor brasileiro defende a mudança na sociedade através de uma reforma interna do homem, pela conscientização. Para ele, o livro Paulo Freire, num país com tantos problemas, a transformação da economia corresponderia dialeticamente à transformação superestrutural, onde a educação se situa a nível político-pedagógico. Não pode separar, né, pessoal? Assinale o nome desse autor. Então lembra lá do tópico educação como ato político? Nós estamos falando de Paulo Freire. E nós vimos esse tópico na nossa aula. Então a nossa resposta só pode ser Paulo Freire. Gabarito letra B. Ó, Instituto Consulplan. Tá? Vamos ver aqui. Então, nossa borrachinha vai ficar mais bonitinha aqui. Borracha. Dá pra ver, ó. Educação como prática da liberdade. Olha o livro aqui que eu falei com vocês. Educação como prática da liberdade. Então é isso aí, pessoal. Essa foi a nossa última videoaula dessa série, né? Agora eu vou partir para outras videoaulas, né? Mas graças a Deus eu consegui bater essa meta aí desses tópicos do edital, que eu acho que é importantíssimo, que tem grande chance de cair na prova de vocês. Meu nome é Fábio Soares, esse é o canal Aprovação com Sabedoria. Se quiser conhecer mais sobre o Fábio Soares, acesse o site www.fabiosp.com.br. E aqui sou eu em algumas atividades, dando aula aqui para alguns alunos. No cursinho que eu tinha aberto. Essa é a minha mamãe querida, que eu amo, meu filhão. Um abraço à minha filhinha também. Sou eu dando uma palestrazinha. Mas é isso aí. Valeu. Fábio Soares, canal Aprovação com Sabedoria. Não esqueçam de se inscreverem no canal, de darem um like, de ativar o sininho e de compartilhar para o máximo de amigos que vocês puderem. E não esqueçam de comentar, pessoal. Valeu. Deus abençoe cada um de vocês. Vamos lá para a nossa vinheta. E fui.